Olá, meu nome é Eduardo Justus, sou estudante de Publicidade e Propaganda da Universidade Positivo e estou aqui para apresentar o curta Os Mortos do Sonho, desenvolvido pela minha equipe no ano 2020 para a matéria de cinema. Nosso projeto foi desenvolvido ao redor da questão da pandemia. Nós determinamos que nenhuma filmagem seria desenvolvida com aglomerações, isto é, a junção da equipe em algum lugar, e assim se deu a história. A história seria construída à distância. Mas isso não afetou o desenvolvimento da história. Nós contamos a história que nós queríamos contar da maneira como era possível. E as atrizes concordaram com a situação. A história que nós contamos foi sobre um homem, um pecador, que recebeu sua punição, a morte. No caso, o aviador, nós mostramos o aviador no dia de sua morte e os sonhos que ele almejou em vida. A produção se deu à distância, como eu já havia comentado. A direção, por exemplo, foi feita a partir de referências, de indicação de cenas de outros filmes, que nós vamos mostrar mais adiante. Também a partir de indicações do diretor, como filme sobre este ângulo, tenha este objeto, aquele objeto, vista-se desta forma. Ou também com uma direção ao vivo, via telefone, via chamada de celular. Então, o diretor, no caso eu, conversava com a atriz e ia indicando para ela como ela devia fazer, qual era a ideia. A filmagem se deu a partir da colaboração de muitas pessoas, muitos amigos, familiares da equipe. E logo também a filmagem foi feita com os seus celulares privados dos participantes. Pensando em cinema, nós tomamos como referência, logo nos créditos, a forma como Martin Scorsese, Woody Allen e Hitchcock faziam nos seus créditos, que é colocar os créditos, que é a ideia de colocar os créditos no começo do filme. Essa questão foi questionada, mas foi uma decisão nossa. Esses cineastas influenciaram de alguma forma no desenvolvimento do curta. No começo, nós podemos tomar o monólogo inicial. O monólogo inicial, para o monólogo inicial, nós lembramos da cena inicial do que as mulheres gostam. E quando nós vemos uma mulher se vestindo para o seu casamento. Então, ela está na frente de um espelho e conversando com outras pessoas. Também, para o desenvolvimento textual do monólogo, é interessante que nós tomamos como referência o monólogo inicial do filme Annie Hall, Noiva Nervosa, Noivo Neurótico, de Woody Allen, em que ele conta um pouco sobre ele no filme. E é justo na transição da primeira cena do monólogo para a segunda que nós nos comparamos, nós nos relacionamos. Porque no filme do Woody Allen, ele fala que ele não era uma criança neurótica, mas na verdade ele era, como é um tom cômico da história. Isso dá um tom cômico à história. E no nosso caso, a atriz Alexandra Mayhofer, que interpreta a primeira personagem, ela fala sobre coisas que faltam nos sonhos dos homens. Então, nós mostramos o que de fato está no sonho dos homens, que é um exemplo seria a moça dorminhoca, que gosta de dormir. Para isso, nós tomamos como referência a cena inicial
a cena, como para a cena inicial, um trecho de um episódio da série da Big Bang Theory, quando o personagem principal, Sheldon Cooper, ele está deitado de uma forma que um outro personagem comenta. Parece que o caixão do Drácula. E a intenção era que a personagem parecesse em sono profundo, acordasse, ainda sonolenta, caminhasse até a cozinha e lá se deparasse com a ponta de uma agulha. Pouco parecido com a história da Bela Adormecida. A atriz caminha, a atriz Carolina Libanori, uma colega, uma das nossas produtoras, ela caminha, toca na ponta da agulha e desmaia. E toda essa cena é embalada pela trilha de Tchaikovsky, do Quebra-Nozes. E essa composição é uma referência a um comercial da marca M&M's, em que os dois M&M's encontram o Papai Noel e há um conflito entre existência. O Papai Noel não acreditava que eles existiam e o M&M não acreditava que o Papai Noel existia. E toda essa composição dá um tom mágico à cena, um tom como a história da Bela Adormecida, algo como se fosse um feitiço do sono. Com o desmaio, nós passamos a uma pia com água sangrando, com água ensanguentada. E na transição da pia ensanguentada para a próxima cena, quando nós mostramos uma garrafa de vinho, nós lembramos da cena de Hitchcock, do seu clássico Psicose, quando ele passa do bueiro, da água que está entrando no bueiro, daquela cena famosa da banheira, quando a mulher é esfaqueada, e ele passa para o olho da mulher morta no chão. Isso é muito interessante. Nós queríamos simular essa cena. A personagem desta cena foi desenvolvida, foi pensada de forma a ser uma vadia, uma figura desleixada que só queria aproveitar a vida, tomar mais do que deveria da vida. Então, nós lembramos de uma cena do filme Hugo Cabret, quando conta-se a história do cineasta Georges Méliès. Ele mostra os truques que ele fazia como mágico. E essa ideia de fazer efeitos para que o conteúdo, no nosso caso, da taça, sumisse e reaparecesse, fosse dar o tom da história. Esta mulher jamais tomaria o vinho, porque ela nunca seria merecedora. Com o fim dessa trama, toda a história para. E como uma televisão antiga, a história volta para trás, como se estivesse rebobinando a fita, e a televisão se apaga, a tela se apaga, como uma televisão antiga. Para a narrativa sonora, nós nos baseamos nas obras do Pink Floyd, músicas como Us and Them ou Comfortably Numb, em que nós escutamos vozes e vozes e sons, e esses sons criam a história. Essa era a nossa intenção. Até que depois dessa construção sonora, nós passamos ao corpo do aviador morto, na mesma cama em que havia sido introduzida a história, dando o fim, fechando o arco. Bom, para esse projeto, nós também contamos com uma composição exclusiva, uma trilha sonora original, composta por um colega nosso, que não fazia parte da sala. Mas nós tomamos como base, na discussão do que seria a trilha sonora, algo como um misto de valsa e jazz. Algo como os trabalhos de Tchaikovsky, Strauss, Sostakovich,
ou os trabalhos de Bernard Herrmann, o compositor da trilha sonora de Psicose e Taxi Driver, de Martin Scorsese, assim como George Gershwin. Isso sem contar que a história toda foi, de alguma forma, influenciada pelas músicas da banda Pink Floyd. Bom, a pós-produção foi apoiada com efeitos sonoros, com exceção do alô do final do curta, que foi gravado por um amigo nosso. Os efeitos sonoros foram retirados de bancos de dados da BBC e do YouTube. A edição foi realizada no iMovie, plataforma da Apple. E nossa única dificuldade foi a transferência das cenas gravadas das atrizes para o editor. Foi a parte mais difícil do projeto. Bom, então o projeto ficou nesse triângulo inverso. O Covid-19 poderia levar a história para um lado e poderia levar o filme para outro. Então, mas nós mantivemos o equilíbrio ao nos aproveitar da situação e construir a história que queríamos, sem prejudicar o trabalho. Também nós nos baseamos em uma grande bagagem cultural, isso tanto no mundo da música, tanto no mundo do cinema. Por acaso, o título do curta, depois nós descobrimos, foi mencionado no filme Tristana, de Luis Buñuel. A trilha sonora nós lembramos muito de Taxi Driver, era algo que nós queríamos e nós não poderíamos ter, mas nós lembramos dessa composição na hora de definir o estilo da trilha. Também, para escolher ângulos de filmagem, nós pensamos também no Silêncio dos Inocentes, na cena em que Anthony Hopkins, como Hannibal, está por atrás de um vidro conversando com a Agent Sterling, que é Jodie Foster, no caso. Uma cena bem emblemática em que o ator mostra a força do personagem, o impacto do personagem. Então, o projeto se desenvolveu bem e nós cantamos na chuva, com todos os devidos cuidados. Esses foram Os Mortos no Sonho, produzidos por Eduardo Justus, Carolina Libanori e Nicole Bonetti, com atuações de minhas, Eduardo Justus, Carolina Libanori, Alexandra Mayhofer e Lídia Oliveira, com a composição de Vitor Pelissari Zardo e com o apoio do nosso professor Felipe Armato. Muito obrigado.